Olá, eu sou Vanessa Sobral, estou de volta aqui para mais um programa nosso, mais uma aula sobre vinhos, e dessa vez eu quero falar com vocês sobre as taças, os copos ideais para se usar na hora de beber o vinho. Bom, dê preferência sempre por uma taça de cristal, o mais fina possível. Por quê? Porque acomoda melhor o seu lábio, você não sente tanto a temperatura do copo e sente mais a temperatura do vinho. Além disso, uma taça de cristal ela é mais porosa. E no que isso pode ajudar? Na hora que você está girando o vinho, essa daqui por exemplo, na hora que você está girando o vinho, você está pressionando o líquido contra essa porosidade, que vai fazer que as moléculas do vinho se quebrem e liberem mais os aromas. Bom, existem vários modelos, vários tipos de taças diferentes, eu separei alguns aqui para mostrar. Mas existem empresas especializadas em desenvolver a taça ideal que vai favorecer mais a característica de cada vinho diferente que existe aí no mundo. Mas o que você, iniciante, que não está muito preocupado em ter milhões de taças, em estocar milhões de taças na sua casa, precisa saber? Dê preferência então para uma taça lisa, tá? O mais transparente possível. As taças coloridas elas vão interferir na cor mesmo. A cor do vinho ela é muito importante, faz parte do processo de degustação. Você saber se o vinho está jovem, está ideal para tomar, se ele passou a cor, ela dá grandes indícios disso. Então, uma taça transparente, bem limpa, sem marca de dedo, é o que a gente espera, é bem melhor. Bom, como você segura uma taça? Ela tem essa haste e a base justamente para você segurar e evitar de colocar a mão aqui no bojo dela. O bojo, além de você deixar marcas de dedo quando você estiver segurando, você vai aquecer o vinho também. Então não precisa segurar por aqui, tem gente que segura por aqui, não é errado, mas eu acho que a haste é melhor. Você segura aqui pela haste, pode girar o vinho, cheirar e depois degustar. Bom, esse daqui é um formato tulipa que a gente fala. Essa é uma das taças mais usadas para degustar vinho, ela serve tanto para todos os tipos. E essa daqui já é uma taça ideal para o espumante, ela chama flute, que quer dizer flauta. Essa daqui é um modelo mais comum da flute. Porque ela tem esse bojo mais alongado para reter melhor a espuma do vinho, as bolinhas, a perlage, né? Ou mousse também, como se chama. Antigamente se usava para espumante aquela taça bem aberta, assim. Aquela era péssima, porque ela liberava muito rápido essas bolhas, você perdia os aromas. Então a melhor é esta. Eu ainda acho que essa ela tem o bojo muito fechadinho aqui, ela conserva bastante, só que para você tomar é um pouco inconveniente. Eu prefiro essa daqui, porque ela também vai reter aqui, ela tem um bojo bom para reter o espumante, tem um caminho longo para as bolinhas percorrerem, e aqui você bebe com mais comodidade. Tá? Essas aqui, bom, sempre um vinho branco ele é servido sempre numa taça menor em relação ao vinho tinto. Por quê? Você bebe tanto vinho branco em quantidade igual ao vinho tinto, mas o branco geralmente é servido mais gelado. Então, para não esquentar esse vinho, se serve em menor quantidade do que em relação ao tinto. E, por sua vez, uma taça de água deve ser maior do que a de tinto, porque numa refeição você costuma beber mais água do que vinho. Bom, o vinho branco, todos os vinhos eles devem ser servidos até 1/3 só da taça. Nunca se deve encher a taça de vinho até a boca. Por quê? Vai ficar difícil de girar, você não vai conseguir aerar bem esse vinho. O vinho ele precisa de ar, precisa oxigenar para liberar os aromas. Então 1/3 da taça para os vinhos em geral, com exceção do espumante, que você pode colocar 2/3 da taça. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou falar um pouquinho também sobre a ordem de serviço de vinhos. Geralmente a gente toma primeiro, serve numa ocasião os vinhos brancos secos, depois os vinhos rosados, depois os tintos leves, os tintos mais encorpados e por último os vinhos doces. Se você não vai servir todos esses vinhos e quer ter umas regrinhas básicas para não errar, sempre branco antes de tinto,
sempre seco antes de doce, porque se você serve um vinho doce primeiro, você compromete o paladar dos outros vinhos. Sempre um vinho mais jovem antes de um vinho mais velho, um vinho de guarda, e reservar sempre o vinho melhor que você tem para servir para ser servido por último. Bom, então é isso. Até a próxima aula. O meu nome é Vanessa. Qualquer dúvida vocês podem me contatar pelo e-mail vanessasobral@ig.com.br e espero que vocês continuem acompanhando esse blog falando sobre vinhos.com.br.